Bom, eu fiquei com muita vontade de entrar na discussão da financiarização, não que eu entenda do assunto, mas é que há alguma coisa que está me incomodando profundamente, é a proliferação de trabalhos sobre financiarização e que as pessoas, estudantes especialmente, muitas vezes não têm clareza do que está falando. E isso a gente tem muitos inimigos. Alguns deles são mitos e fetiches que a gente cria na academia. Então, veja o seguinte, eu estava lendo um artigo de foi aluno nosso, Clias, Paulo Clias, ele escreve sobre economia. E ele, na Carta Maior, ele escreveu um artigo lá, ele falou, olha, no ano passado, o lucro de 5 bancos no Brasil foi de 70 bilhões, foi lucro, gente. Numa condição que o país está em crise. Isso diz o que para nós? Tem alguém no comando, pô. Tem alguém no comando. Eu não preciso nem ficar entrando e me aprofundando sobre a questão da financiarização da nossa vida. Sobre o cassino, que virou. Agora, o que eu acho muito importante, a Fatorelli tem falado muito, não posso esquecer disso, ela está que nem eu com o BR Cidades, ela está com a dívida pública, né? Virou assim, obsessão para salvar almas para a compreensão do que é necessário, tal, né? Então, ela fala muito do ralo que é a dívida pública de recursos públicos brasileiros, e nós aí congelando saúde e educação. Então, é óbvio que nós temos uma dominância das finanças sobre a sociedade global e nacional. Agora, como é que isso se dá na produção do espaço? Gente, vamos fazer pesquisa, vamos entrar na realidade do que realmente é isso. Por quê? Porque desde o capitalismo industrial, nunca a produção do ambiente construído se fez sem capital financeiro. Está lá, na escola francesa, eu fiz tese sobre isso na década de 80, a escola francesa de urbanismo, que vem dos anos 60. A habitação é uma mercadoria especial. Por quê? Porque ela é de alto valor, primeiro, ela é de consumo obrigatório, todo mundo precisa de habitação. Segundo, ela custa muito caro e precisa de um financiamento para a produção, que é longo período, e para o consumo. Então, hoje eu adorei ouvir a Paulani falar, a produção do espaço ela é financiarizada, ela sempre foi. Outro dia eu estava lendo sobre o século XIX, os escravos, que é uma coisa que eu gosto muito de ler no Brasil, os escravos eram ativos financeiros, os fazendeiros usavam os escravos para levantar dinheiro. Então, por favor, gente, quando a gente está falando em financiarização, nós estamos falando exatamente do que e como é a bolha imobiliária que a Mariana estudou. Ela fica muito claro como é que ela descolou dos ativos e ganhou um mercado que rolou sobre ele mesmo, né? Papel sobre papel, mas isso não aconteceu aqui. Então, eu acho que nós temos sim que estudar financiarização, mas não vamos esquecer que a globalização financiarizada, ela precisa esfolar o trabalhador. Ela precisa esfolar a ponto de destruir os sindicatos em todo o mundo, inclusive no primeiro mundo, como acontece na Europa e nos Estados Unidos, e a ponto de destruir os direitos conquistados durante o welfare state. Então, mas eu tenho uma missão.
que é divulgar o BR Cidades. Então, eu vou sair dessa conversa, e essa conversa eu vou deixar... Eu realmente estou falando para a Mariana é um caso de orientanda muito maior que a orientadora, e eu vou esperar o trabalho dela com a Leda Paulani, para aí a gente discutir realmente a questão da financiarização na produção do espaço. Porque eu tenho alguma coisa para dizer para vocês aqui. Vamos lá, rapidinho, né? Eu vou levantar, senão eu não enxergo aqui. Bom, em primeiro lugar, por que a gente desenhar um projeto para o país? Vou ficar com a Paulinha. Por que a gente precisa? O Antônio Cândido, vocês sabem que ele morreu recentemente com 98 anos, e ele tinha falado para o Roberto Schwartz, um pouco antes de morrer, agora é hora da gente pensar um projeto para o Brasil. Eu fiquei arrepiada o dia que o Schwartz me falou, porque a gente, na Frente Brasil Popular, estava começando a discutir isso. Por que agora é hora de discutir um projeto para o Brasil? Porque nós estamos no fim de um ciclo no Brasil, ou estamos começando outro. Um ainda não acabou e o outro já começou, não é? Evidentemente, esse fim de ciclo tem a ver com a conjuntura mundial, a partir de 1980, né, o fim do Estado Social e o início da globalização neoliberal. Não vou falar sobre isso, não dá tempo. A Leda falou aqui, achei muito legal a gente ter essa introdução. Eu quero falar um pouco mais de Brasil. Nós estamos, a partir de 1980, exatamente pela globalização neoliberal, um novo período no Brasil que fica muito evidente, a Leda falou isso outro dia também aqui, não é? Um período em que nós passamos 40 anos com o PIB crescendo 7% ao ano, gente. Era a China do período, como o Postman gosta de falar. E, nesse período, a gente se industrializou. Urbanização tardia, junto com industrialização tardia. Mas muito forte a industrialização do Brasil, não é? E uma urbanização concentrada, como todos nós sabemos. Bom, após, então, esses 40 anos de crescimento significativo, nós temos o fim do desenvolvimentismo, a ditadura foi desenvolvimentista, nós crescemos muito no período da ditadura e nós temos a emergência do crescimento do agronegócio e hoje, a Leda também falou recentemente, nós voltamos a ser um país primário exportador. A nossa indústria declinou muito. Segundo até o Postman, nós estamos com o nível da indústria no PIB é o equivalente ao início do século XX. Não é? Vamos em frente aí. Bom, esse é um gráfico, o Felipe de Alencastro mandou uma aula que o Piketty deu recentemente, e nós tiramos esse gráfico aí do que acontece, olha lá, a partir de 62 até 2014, não é? O que acontece com a renda do 1% e dos 50% nos Estados Unidos. A gente pensa que a mídia, a Globo, está fazendo só a nossa cabeça, que não, é o mundo inteiro que não percebe. Vocês entrem lá no YouTube, tem 55 mil pessoas nas ruas de Los Angeles. O neoliberalismo está fazendo um estrago bárbaro na Europa e nos Estados Unidos. Mas isso não chega aqui, fica parecendo que só nesse ponto, não é só nesse ponto. Eu concordo com poucas coisas do Gessé, uma delas, óbvio, com a centralidade da escravidão. Mas a questão da... esqueci o que eu ia falar, vamos em frente. Bom, e aí, no Brasil,
nós temos, esse é um mapa que a Tânia Bacelar construiu quando eu estava no Ministério das Cidades. Nós pedimos para ela um estudo sobre os municípios brasileiros. E ela fez um estudo com 18 indicadores que mostrava, vejam, em 2000, com o IBGE de 2000, aliás, já mostrava o Brasil dividido ao meio. Mas dividido ao meio como? Incorporando o Centro-Oeste, olha que interessante, incorporando um pedaço do Tocantins, incorporando, agora, por exemplo, se eu for, provavelmente, essa linha vai pegar o leste da Bahia, o sul do Piauí, vocês sabem, né? Aquele estado Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, que é um enclave do agronegócio ali nesse local. Então, o que ela está mostrando? O Brasil mudou muito a partir de 1980. Mudou, o Centro-Oeste, ele se ligou à parte rica do país, não é? Vamos em frente rapidinho, porque... Bom, e nós tivemos uma mudança nesse período da dinâmica social, econômica, demográfica e territorial. Se vocês vão para o oeste de Santa Catarina, Paraná, parece que está na Europa, principalmente a região dominada pela Brasil Foods, que é a fusão da Perdigão com a Sadia, não é? É uma agricultura assim, de primeiro mundo. Como eu tenho andado muito pelo Brasil, o Centro-Oeste está muito mudado. As cidades, algumas das cidades com melhores indicadores, vocês vão encontrar exatamente no Centro-Oeste do Brasil. Mas é uma coisa muito mais complexa da gente discutir. Não vamos também, né? Bom, então nós temos aí, com o processo de urbanização, um aumento na expectativa de vida, diminuição da mortalidade infantil, uma reorientação dos fluxos migratórios, uma mudança no processo de urbanização, a interiorização do desenvolvimento e um crescimento das cidades médias. Isso é uma novidade no Brasil, não é? Uma diminuição no crescimento das metrópoles, com exceção das metrópoles do norte e do centro-oeste, né? Todas as regiões ganham em crescimento econômico relativo, com exceção do Sudeste, em valor de transformação industrial. Eu não vou me deter, isso aqui não é meu tema. Nós vamos ter uma discussão com a Tânia, o Campolina, no Fórum Um Projeto para as Cidades do Brasil, em maio, porque é fundamental que a gente perca o analfabetismo em relação ao que está acontecendo no Brasil, que é muito forte. As mudanças são muitas, não é? Se a esquerda tivesse acompanhando, ela não tinha levado esse susto, não é? E a nossa academia também, ela não é tão up to date, né? Ela vai muito mais atrás de alguns fetiches do que atrás da, como é que o Caio fala, vida real. Vida real, gente. Vida real tem crime organizado, milícia. Vida real, gente, né? Não vamos ficar discutindo o instrumento urbanístico no abstrato, porque, sabe? Vamos lá. Então, uma pausa provocativa. É que eu preparei isso aqui ontem e eu saí com a cabeça meio cheia daqui de uma... O Weiner fala muito, né? E o Weiner é um adversário interessante, né? Meu amigo. Ele fala muito no urbanismo de exceção, que ele cita o Agamben, né? E eu falo, mas exceção do quê, cara pálida? O que é urbanismo de exceção? O que não é urbanismo de exceção no Brasil? Por favor, gente. De repente, bota aquele mapa de operação urbana e PIO e fala, olha, a lei sendo flexibilizada, meu Deus. Vamos lá. Olha a lei sendo flexibilizada. Não, mas isso não faz parte
do urbanismo de exceção. Não. Vamos lá. Aí. Bahia, Salvador. Vamos lá. Ai, não sei onde é. Vamos lá. Rio de Janeiro. Vamos lá. Alguém atravessa a cidade de São Paulo no dia, não tem coragem de falar em urbanismo de exceção. Porque a maior parte da cidade não segue lei. E aí? Vamos lá. Área de proteção dos mananciais, gente, é a nossa água. Tem mais de 1 milhão de pessoas. Nós precisamos discutir isso com o judiciário. Porque se despeja um prédio lá no centro da cidade, porque tem valor de mercado. Aqui não tem valor de mercado e o povo ocupa. Então, o que é urbanismo de exceção mesmo, hein? É operação urbana. É aquilo que flexibiliza essa lei tão importante que é a legislação de uso e ocupação do solo. É a lei que flexibiliza o Código de Obras e Projetos, que flexibiliza a lei de parcelamento do solo. É essa? O que é mesmo? Vamos lá. Área de proteção dos mananciais. Então, nós estamos no reino em que a reprodução da força de trabalho se faz estruturalmente de modo ilegal. Não é? Moradia da força, sem Estado e sem mercado. Compulsoriamente ilegal, estruturalmente ilegal. É um ardil. E a gente fica discutindo lei, olha lá, às vezes a gente fica no mimimi, olha o capital se apropriando de terras públicas. É claro que eu acho importante discutir isso. Mas essa luta ela é muito maior, a gente tem que colocá-la nesse contexto muito maior. Vamos lá. Isso aqui é a cabeça, é a cidade compacta na Holanda. Tem muita gente que acha que o modelo é esse, começa a fazer análise como se o modelo fosse esse, e não o nosso, né? Bom, acabei a minha provocação. Né? Não, ainda está continuando aqui. As ideias fora do lugar pela esquerda também, né? A financiarização do espaço construído pode ir pelo mesmo caminho. Vamos lá. Vamos falar do Brasil Cidades. Bom, a partir de 1980, então, com a derrota da ditadura, como eu via essa queda, o golpe de 2016, eu diria também que a ditadura caiu, não foi só porque houve a emergência de movimentos sociais, que estavam fortes no final dos anos 70, o movimento sindical de novo tipo, os bairros, né, organizados em torno a partir das comunidades eclesiais de base, mas a ditadura enfrentou uma crise econômica no final dos anos 70. Foi como a Dilma enfrentou exatamente a partir de 2014. Então, esses momentos de crise econômica, eles são cruciais para você ter vitórias ou derrotas ou golpes, etc. Né? Então, a partir de 80, nós tivemos a ascensão dos movimentos sociais, mais movimentos sindicais, em contexto de crise econômica, fim da ditadura. E nós começamos a desenvolver novas experiências em governos locais, nas prefeituras chamadas de democrático-populares, com apoio da academia, presença da Igreja Católica, da Teologia da Libertação, células territoriais, nas periferias das nossas cidades principais, no Brasil todo, aliás, eu diria na América Latina toda, porque a Teologia da Libertação era latino-americana. Né? Então, nós criamos novos partidos, novas centrais sindicais, a esquerda cresce
contra a tendência internacional de recuo das esquerdas e dos sindicatos. A social-democracia, a queda do Muro de Berlim, levava a esquerda a um recuo. Eu nunca me esqueço quando Alain Lipietes esteve no Brasil e falou: gente, mas vocês estão na contramão de tudo que está acontecendo na Europa. E estávamos crescendo nos anos 80, nos anos 90. Crescendo como? Né? Nas prefeituras, começando com Lages, Diadema, enquanto a gente não podia eleger prefeitos de capitais, governadores, porque a ditadura impedia, não é? Então, nós, depois, elegemos prefeitos de Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo, etc. Vamos em frente. E iniciamos um ciclo virtuoso a partir do poder local. Eu estou falando sempre de política urbana, agora mais focado, né? Esse ciclo ele foi original, ele foi virtuoso, ele foi inovativo e ele foi democrático. O que quer dizer original? Original no sentido daquilo que os países, quebrando a relação de dependência cultural com os países centrais. Nós criamos propostas, não é? Em geral, quando eu estou fazendo essa exposição, eu ponho as imagens da boa arquitetura de habitação social, da urbanização de favelas, mas eu não vou fazer isso hoje porque não vai dar tempo, tá? Então, o orçamento participativo, que se disseminou em 2.800 cidades do mundo, ficou famosíssimo, até Nova York quis copiar, não é? A urbanização das periferias, que é fundamental, Demetri lembra aí, que é no nosso próximo plano nacional, é fundamental urbanizar as periferias das nossas cidades, não é? A habitação de interesse social com assistência técnica, os CIEPs, criação do Darcy Ribeiro, que é uma coisa que daria para a gente mudar o país só com os CIEPs, criança em tempo integral na escola, com 3 refeições por dia, com arte, com esporte, com Darcy Ribeiro e Brizola no Rio de Janeiro, e a Marta replicou bastante aqui em São Paulo com os CELS, né? E outros lugares também. Corredores de ônibus, que é o que eu vou abrir, reconhecer que veio de Curitiba. Vamos dar um crédito para Curitiba. Bom, que eu cheguei um dia na Noruega, em Oslo, e eu vi o corredor de ônibus, eu falei, eu queria virar lá para todo mundo em volta e falar: isso é brasileiro, fomos nós que criamos, tal, né? Porque a gente... agora eu lembrei o que eu queria citar do GCE, complexo de vira-lata. Não, nós fomos muito respeitados no mundo inteiro nessa época. Mas, e teve isso aí, né? Nós tivemos um progresso legal e institucional. Lei que não acaba mais, leis maravilhosas, não é? Muito avançadas. Eu acho a lei de mobilidade urbana ótima para a Suécia. Acho incrível. Né? Se a gente não tem nada a ver com a nossa realidade, mas ela é incrível, né? Uma coisa, uma lei avançadíssima. A legislação de meio ambiente também é avançadíssima, né? Mas então nós temos aí a criação do Ministério das Cidades, não é? Foi o meu filho bastardo, que depois eu rejeitei. Bom, criamos
conselho que não acaba mais, participação no município, elege delegado, governo estadual, elege delegado, vai para a Conferência Nacional. Nada podia dar errado, né? Com essa esfera participativa, institucionalizada, tal, né? E com essas leis todas. O que acontece? Bom, 2008 vem a crise internacional e o Brasil lança planos de investimento para valer. Claro, chegamos no governo federal e o governo federal lança um projeto desenvolvimentista. O PAC, o primeiro é de 2007, Infraestrutura Urbana e Urbanização de Favelas. 2009, o programa Minha Casa Minha Vida e o PAC 2. 2011, o programa Minha Casa Minha Vida 2. Eu acho que eu tenho alguns gráficos aqui. Vamos lá. Então, o que aconteceu? É aquilo que eu chamo de boom imobiliário e boom automobilístico no livrinho Para Entender a Crise Urbana. Para Entender a Crise Urbana, é só isso que a expressão popular publicou. Então, retorno dos investimentos, a máquina do crescimento assume o comando. Eu acho engraçado, às vezes, as pessoas não colocarem os dados dessa festa de obras que nós vivemos durante 6 anos na conjuntura e na história. Não é? Então, a partir de 2007, nós estamos lá, retomamos aquilo que ficou 30 anos parado. Por exemplo, o investimento em mobilidade. Né? Aí vem os mega eventos, as desonerações fiscais. Dinheiro, apareceu dinheiro, follow the money. E aí, pessoal, a democracia direta foi pro brejo. Aquele participativismo perdeu o lugar. O que aconteceu quando o dinheiro apareceu? Vamos lá. Olha, é muito dinheiro. Esses gráficos aí, foi a Lu Royer que me deu, que está no livro que o Maringoni escreveu, 5.000 dias do lulismo. Eu somei o que foi investido, contratação com recursos do FGTS, vamos em frente. Contratação com recursos do SBPS, Sistema Brasileiro de Poupança em Empréstimo. Vamos em frente. Bom, isso são números de unidades do mercado. Em 6 anos, eu não estou falando ainda de PAC, aeroportos, estradas, metrôs, metrô do Rio, VLT do Rio, metrô de Salvador, não completado, metrô de São Paulo, VLT de Cuiabá, não sei o que é lá em Fortaleza, se é VLT, BRT, tudo isso eu não estou contando. Só para o Minha Casa Minha Vida e para o mercado de moradias, foram investidos em 6 anos 750 bilhões. Quem é que orientou esse investimento? Foi o orçamento participativo, foi a democracia direta, foi a máquina do crescimento. Empreiteiras, incorporadores, proprietários de terra, capital financeiro imobiliário e capital de construção de edificações. Foi a festa do caqui. Esses metrôs, nenhum deles levou em consideração a pesquisa origem-destino para resolver o problema do povo. Todos eles que eu citei, todos os que eu citei, vão para os aeroportos. Vamos lá.
Bom, e aí vocês conhecem isso. A Caixa Econômica Federal, eles me contrataram um dia para ajudar a definir as regras, porque a gente tinha que impedir os conjuntos fora da cidade. Por quê? Porque o BNH já tinha feito isso na década de 70. Foi minha tese, não é? Que eu estudei o que foi o investimento da ditadura em mega obras e política habitacional. Tudo fora da cidade. Então, a Caixa definiu critérios, não podia ser fora da cidade, tem que ser dentro do perímetro urbano. O que toda a Câmara Municipal no Brasil fez com o perímetro urbano? Gente, é impressionante o que eles fizeram. É impressionante. Eu tenho andado em cidades de porte médio no Brasil. Eu vou mostrar muito pouca foto, mas eu não resisto. Algumas eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Isso aí é Goiânia. Isso é Goiânia. Essa eu tirei Campina Grande. Vamos falar de Campina Grande. Eu estava 3 semanas lá. Campina Grande. 411 mil habitantes. Quase 10 mil unidades do Minha Casa Minha Vida. Façam as contas. Todas fora da cidade. Vocês façam as contas do impacto que é isso no mercado de terras. A ditadura fazia isso. O DNA do pessoal que orientou o investimento de 750 bilhões é aquele lá da década de 70. Foi o mesmo pessoal. A hora que eu vi isso, eu tinha saído do governo, é óbvio, está filmando, vocês vão cortar depois, porque não... É óbvio que eu entrei em depressão. Não é depressão, como é que fala? Força de expressão. Eu comecei a perder a visão, porque eu não entendia que a gente estava repetindo aquilo que aconteceu na década de 70. Pondo. E não é a mesma coisa, porque na década de 70, o regime militar levou quase 10 anos para construir o que no governo Dilma foi muito mais rápido. Bom, então, vocês estão vendo aí um conjunto habitacional no Pasto, em Campina Grande. Vamos lá. Agora vocês estão vendo um espigão no Pasto, em Campina Grande. 35 andares. Segundo o pessoal, é o metro quadrado mais caro da cidade. É engraçado porque quem entende do assunto dá gargalhada a hora que vê isso, não é? Lá em Floripa, que eu fui dar aula magna, o auditório inteiro caiu na gargalhada. Mostra o próximo. Por que vocês estão rindo? Ninguém ri lá em Campina Grande. Porque vocês entendem o que significa isso, botar isso 35 andares no Pasto. Não, olha, não sei, eu desconfio que não vai ser fácil, não. Agora, é engraçado, foi bom que eu lembrei de uma coisa aí agora. O Fernando Haddad, ele fez algo que eu não conheço nenhuma outra cidade que fez. Ele publicizou os proprietários de imóveis na cidade de São Paulo. Vocês sabiam disso? E a Ana está estudando quem são os principais proprietários de um nicho lá do centro da cidade. E eu cheguei lá em Campina Grande e fiz essa pergunta, mas quem são os proprietários? Aí alguém me assoprou, são 5 maiores. Para a gente falar em financiarização, nós vamos ter que ver o que acontece aqui. Quem são esses proprietários?
É a velha oligarquia que está segurando terra porque vai valorizar, óbvio. Eu vou mostrar aí, né? Ou existe alguma coisa atrás disso? Eu até, como eu chego, o pessoal fica me levando, dá entrevista aqui, vai dar entrevista lá, não é? Eles não percebem que eu tenho 70 anos e não aguento esse ritmo, mas aí eu fui dar entrevista na televisão e eu desafiei o secretário de Planejamento a abrir os proprietários de terra. Ele falou: a senhora vai me pôr em dificuldades, tal? Eu falei: não é o senhor que está propondo, sou eu. E eu estou propondo que o povo aqui abra o cadastro dos proprietários de terra. Foi graças a essa abertura do cadastro de São Paulo que nós sabemos que tem juiz que tem 60 imóveis na cidade de São Paulo, no município, e ganha auxílio moradia. Vamos lá. Então, isso aqui é Uberlândia MRV, né? Uma festa de MRV. Na hora que você põe isso fora da cidade, como é que você faz a coleta de lixo? É caríssima. Como é que você faz a extensão da água, do esgoto e o transporte? Todo mundo paga por isso. Gente, isso, eu preciso ler muita coisa sobre financiarização para enxergar isso. Será que a gente não está complicando um pouco mais do que precisa? Uberlândia, é óbvio que está lá, é uma elite local. É verdade que tem uma parte da elite que está ligada a serviço de telefonia. Tem coisas para estudar, é verdade, não é? Mas, recentemente, o ex-prefeito, que era do PT, e negro, por incrível que pareça, né, um prefeito de Uberlândia, né, o sujeito foi derrotado por causa do IPTU progressivo. E aí, o IPTU foi aprovado e eles, recentemente, decidiram tirar do IPTU imóveis com menos de 20 mil metros quadrados, qualquer coisa assim, sabe? Tornaram o IPTU, enfim, inútil. Não é? Vamos lá. Isso aqui é outra coisa impressionante, lá em Campina Grande, o que não era conjunto habitacional, era loteamento fechado. Aí os caras, é óbvio que o mercado imobiliário vende medo na população para poder vender loteamento fechado. E é óbvio que uma cidade desse tipo é muito mais insegura do que aquela que a Jane Jacobs já nos explicou, de compacta, de uso misto, aquela história que a gente está careca de saber, não é? Mas tudo isso aconteceu no Brasil, no período aí muito recente. Né? Vamos lá? Isso aqui é Porto Velho. Porto Velho, quando o Conselho Nacional de Trânsito veio com a história de nós vamos multar pedestre que anda na rua, eu fiquei morrendo de vontade de pegar é que ninguém me chamou lá no Conselho Nacional de Trânsito para mostrar o que são as calçadas das periferias das nossas cidades, para falar, tá bom, então o cara não vai andar na rua, né? E, assim, a perder de vista esse tipo de loteamento que não é de rico e que é ilegal. Loteamento fechado é ilegal. Eu morro de medo de tomar um processo, porque eu vivo falando isso. Como tem muito juiz que mora dentro de loteamento ilegal, mas eu vou continuar falando, porque vocês vão provar que eu estou falando a verdade lá, se eu for processada, né? Porque é a Lei 6766 de 1979 que rege o parcelamento do solo. Ele não pode ser fechado
ou murado, porque ele tem ruas, ele tem praça, ele tem área institucional que são públicas. Vamos lá. Bom, mais um. O que aconteceu, então, depois dessa... Eu vou rápido, viu, Malu? Eu tô atrasada aqui, né? O que aconteceu depois desse turbilhão de obras e construções que impactou, acima de tudo, o Rio de Janeiro, mais do que qualquer outra cidade brasileira, mas que impactou profundamente. Eu não consegui trazer um prédio de Cuiabá que está completamente fora da cidade, que é o Beach Park. São 2 prédios que dizem que tem uma praia entre os 2. Eu não consegui ver, não é? E o Beach Park, óbvio, em vez da prefeitura ir resolver o problema de quem precisa de investimento, ela está levando o investimento lá para o lado do Beach Park, que está lá sozinho, que nem esses prédios aí de Campina Grande. Eles vão como se fosse um farol. Olha, é aqui que tem que vir o investimento. Pá! E aí a prefeitura vai atrás, não é? Então, mas depois disso tudo, vocês estão vendo aí o que aconteceu em São Paulo, mas nós precisamos pegar o do nacional, né? Com o aumento do aluguel, é isso? Índice geral de preço, São Paulo. Preço dos imóveis, desculpe, subiu 185%. Vocês estão vendo aí, os aluguéis subiram, não dá para eu pegar lá. Os aluguéis subiram muito acima do custo de vida e permaneceu, vocês estão vendo que ele permanece estável, ou seja, o custo de vida aumentou depois que o governo contratou 4 milhões de moradias. Mas o que acontece, né? Você produz mais e o preço aumenta? O preço do metro quadrado? Pois é, a habitação é uma mercadoria especial, ela é diferente das outras. Se você faz muitos copos d'água, você diminui o preço. Se você faz muita moradia e não regula a terra, você pode aumentar o preço. Que foi o que aconteceu. Vamos lá. Isso é aluguel, desculpe. Agora sim. Vocês estão vendo aí que o aluguel subiu muito, mas a partir de 14, que é quando a crise ela chega mais severa, não é? Ele se mantém. Vamos lá. Então, e mais, eu não vou trazer os gráficos de mobilidade, vocês têm no site da NTP, a tarifa de transporte aumentou o custo e aumentou o tempo de percurso nas cidades com mais de 60 mil habitantes. Tchau, obrigada, querida. Então, nós temos o tempo de viagem aumentou, a tarifa e o custo da tarifa aumentaram. Lá em Florianópolis, o que a Marinês, professora da faculdade, nossa colega, disse que as faxineiras que moram no continente e trabalham na ilha, elas pagam R$20 por dia de transporte. É o que hoje a minha empregada, que mudou para Itapecerica da Serra, está pagando. Ela fugiu do aluguel e ela, o marido e a filha estão pagando 400 pau por mês de transporte. Perto de meio salário mínimo. Eu falei, pode ser que a gente perdeu o pré-sal, não dê revolta popular, mas o transporte eu não sei não, viu, gente? O transporte eu não sei não, porque o povo está penando muito. Então, nós tivemos aumento dos aluguéis, nós tivemos uma remoção da população
A Leca mostrou isso no doutorado dela, em São Paulo. Você tem uma expansão da periferia, a Lu Ferrara também mostrou isso, não é? Nessas cidades, a população foi para muito mais longe, não é? As mortes no trânsito, a poluição, gasto de energia, o impacto na saúde mental. Tem pesquisa mostrando isso tudo, eu não vou me deter aqui. Vamos lá? E tinha que dar no que deu. E a esquerda não conseguiu assimilar isso. Não entendeu o que aconteceu. Tem outros fatores, é óbvio, gente, é óbvio que houve uma conspiração que teve Estados Unidos como autor principal. Isso já está mais do que provado. Né? O Moro, outro dia, foi homenageado lá pelo Estado americano. Claro, tem que homenagear mesmo. Né? O cara que fez o que fez pelos interesses brasileiros. Não é? Os irmãos Kohl puseram dinheiro aqui. Não é? Que mais? Muitas coisas aconteceram, né? Existe também uma coisa que está me surpreendendo, que eu estou meio construindo, que é o pessoal das cotas está mudando o panorama das universidades, as cotas. Mas também tem muita gente que imita um pouco a elite que já achava normal ela estudar em escola pública, né? Só ela, né? Que é, o meu TCC, o meu mestrado, o meu doutorado. Quer dizer, eles construíram toda um ideário que formou mentes e consciências individuais. Destruiu a ideia de que só coletivamente, hoje de manhã houve uma discussão desse tipo, só coletivamente e organizados nós vamos mudar essa situação. Coletivamente e organizados. E, evidentemente, nós temos que lembrar que tudo que a gente tinha de organização capilarizada na base da sociedade, tanto nos sindicatos quanto nos bairros, sumiu, porque todo mundo se aboletou na esfera institucional, infelizmente. Não é? Com raras exceções. Não é? Vamos lá. Isso aqui, ó, a evolução do PIB, que coisa interessante. Ó, 2015, ó. E é interessante que o que foi feito durante o período do segundo governo, primeiro e segundo governo Dilma, aliás, foi exatamente o que a ditadura fez na segunda metade dos anos 70. A economia começou a emborcar e a ditadura investiu muito em obras e consumo de automóveis e bens eletrodomésticos. Então, é alguma coisa... É um desenvolvimento. Claro, gente, eu não estou comparando o lulismo com a ditadura, pelo amor de Deus. Existe um ganho social no lulismo, fundamental. Isso aí não tem, só o cego não pode reconhecer, não é? Por exemplo, a soberania internacional foi incrível. Isso sem falar do aumento do salário mínimo, Bolsa Família, Luz para Todos, ProUni, tudo isso foi muito importante. Eu estou falando de cidades. E aí eu acho que a gente se machucou. Com responsabilidade de todos nós. Por isso que eu estava falando da correlação de forças hoje de manhã. Se a correlação de forças é negativa, você pode eleger quem você quiser, que a pessoa não vai conseguir tocar para frente uma agenda democrática se não houver uma organização empurrando a luta social, fazendo a luta social. Não é? Vamos lá? Bom, não faltam planos, todo mundo sabe que nós temos planos diretores, não faltam leis. Nós temos um arcabouço legal avançado, não falta conhecimento técnico, não é?
Vamos lá? Então, é hora, mas é tão evidente que é hora da gente retomar o processo no país a partir das bases sociais, que qualquer lugar que você vai para discutir o Brasil, cidade, junta gente que não acaba mais. Lá em Florianópolis foi o nosso recorde. Um teatro de 1.300 lugares havia gente em pé. Para discutir muita gente que está interessado em rediscutir o Brasil. E jovens, especialmente. Eu acho que a esquerda ela ficou velha, ela não quer... se a gente pegar centrais sindicais, os partidos, há uma resistência em abrir espaço para os jovens que estão nas periferias, com muita atividade, fragmentada. As mulheres estão numa efervescência impressionante, não é? Os negros estão num novo patamar de luta nesse país, mas tudo muito fragmentado. E nós vamos ter que amarrar todas essas iniciativas. Se vocês olharem a Carta Capital e alguns capa-pretas, né, que na minha época de jovem a gente falava, aqueles caras muito importantes na esquerda, eles ainda discutem que a questão de gênero não é luta de classes. De fato, você tem... A Globo, ela pode... Quando a Globo consome um produto, torna um produto, né, a luta de gênero, a luta de raça, o pessoal fala, olha aí, o capitalismo pode integrar, assumir perfeitamente essas lutas, não é? Eu me lembro que, quando a gente estava lutando na década de 70 nos bairros, eu ouvia muito companheiro de esquerda falar, esse negócio de clube de mãe, esse negócio de luta pela regularização do loteamento clandestino, esse negócio de luta contra o custo de vida, isso aí não é política, não é luta de classes. E nós provamos que isso não era verdade. Nós provamos que as pessoas entram, elas não nascem prontas, elas não nascem discutindo a grande política. Elas são incorporadas na luta política a partir das suas reivindicações específicas, que precisam ser respeitadas. Então, nós hoje estamos fazendo isso. E é impressionante a recepção que a gente tem tido, especialmente de jovens, né? Que fazer no projeto Brasil Cidades? Um balanço crítico da experiência recente, combater o analfabetismo urbanístico e a construção fictícia da cidade. Nós temos que mergulhar a realidade. E nós temos que dar cursos. Nós começamos um curso na Zona Leste sábado, é impressionante a receptividade. A Unifesp e a USP. A Unifesp vai dar um certificado, não é? Já tem pedido para dar o curso na Zona Norte, na Zona Sul. Belo Horizonte está havendo um curso de extensão na Faculdade de Arquitetura com os movimentos sociais. Aqui no Mackenzie, a Lisete Rubano fez um curso de extensão na universidade. Então, trazer os movimentos para a universidade ir para as periferias, é tudo que nós precisamos fazer para democratizar o conhecimento. É fundamental democratizar o conhecimento sobre a cidade. Essas histórias de que a localização da moradia tem um preço, e por que tem um preço diferenciado, não é? Replicar, levar à universidade. E para arquitetos e urbanistas,
Evidentemente, isso que a Karina mostrou aí, a extensão universitária, a residência em arquitetura e urbanismo, que a universidade lá da Bahia está fazendo nas periferias, e a Malu coordenou um trabalho aqui, e a assistência técnica à habitação de interesse social, que é lei federal, e que eu acho que a gente poderia trabalhar para... Nós vamos atravessar um período de muito desemprego entre os arquitetos, porque as escolas estão pondo muita gente no mercado, e o mercado é alguma coisa muito restrita. E com a legislação de assistência técnica, nós podemos criar... O nosso interesse não é só criar emprego para arquiteto, evidentemente. A gente acha que o arquiteto é muito importante para levar boas condições, salubres, saudáveis, não é? Nas periferias. Acho que eu acabei. Eu quero só colocar isso aí porque é uma homenagem ao pessoal que me tirou da depressão, que são os jovens da nova geração que está vindo aí, que está organizado no Brasil inteiro. Onde eu vou, olha, Campina Grande tinha Levante, Florianópolis tinha Levante, amanhã eu estou em Alagoas e o Levante está lá esperando. E eu queria dizer para vocês que eu sou otimista. Obrigada, gente.